Olá, amiga e amiga, aqui é Alan Garcia, consultor e coach, e a pedidos aqui da Result Place, eu estou preparando um vídeo explicando um artigo que nós fizemos que fala sobre como calcular o consumo de tecido na moda íntima e na moda praia, né? Então eu preparei um arquivo, ele está no nosso site, você pode ver aqui no nosso site aqui no rodapé, você entra lá, se cadastra, né? Cadastra seu e-mail para poder ter acesso ao arquivo. E você vai receber o arquivo e nele eu vou explicar também nesse vídeo aqui agora, eu vou estar explicando como é que funciona, como é que se calcula o consumo de tecido, né? Para que isso aí, Ana? Porque muitas vezes as pessoas pegam o tecido e dividem pela quantidade de peças, né? E isso aí prejudica um pouco, porque o sutiã tem um certo consumo, a calcinha tem um certo consumo. Se você vende só o conjunto, tudo bem, sem problema nenhum. Agora, se você vende peças separadas, isso te prejudica na hora de você ter mais competitividade, ter um preço de calcinha mais competitivo, ter um preço de sutiã mais competitivo, e também na hora de uma negociação, você sabe até onde você pode baixar um preço. Então, gente, como calcular consumo de tecido na moda íntima e praia em 7 passos, certo? Vou aqui lendo com vocês e aí a gente vai, eu vou dando algumas explicações. A melhor maneira de explicar como se calcula o consumo de tecido na moda íntima e moda praia é valendo-se de um exemplo real. O exemplo abaixo é utilizado em tecidos comprados no quilo. Serão cortados 3 referências da seguinte forma: um conjunto de sutiã em calcinha do modelo A1. Né? Então, se você trabalha o sutiã uma referência, calcinha outra referência, não tem problema. Mas é um conjunto de sutiã em calcinha do modelo A1, um conjunto de sutiã em calcinha do modelo A2 e um maiô do modelo A3, certo? Então, por exemplo, para um tecido de lycra, onde o quilo deste tecido custa R$60, você seguirá os passos abaixo. Então, vamos para o primeiro passo. Riscar, encaixar as referências e contar a quantidade de peças do encaixe. Então, quando eu falo riscar e encaixar, é trabalhando esse modelo aqui, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, da referência A1, vamos chamar A1 de rosa, né? Eu tenho aqui essas partes que compõem a referência A1 rosa, né? Mas aqui, na verdade, me parece uma calça. A gente está falando de peça íntima, então vamos entender. Riscar, encaixar as referências e contar a quantidade de peças do encaixe. Digamos que o encaixe do risco gerou as seguintes grades de referências: sutiã A1, calcinha A1, 1, 2, 2, 1, né? Totalizando 6 peças de sutiã, 6 peças de calcinha. Sutiã A2, calcinha A2, 2, 4, 2, né? 2 P's, 2, 4 M's e 2 G's, totalizando 8 peças de sutiã e 8 peças de calcinha. E no maiô a grade foi A1, 2, 1, totalizando 4 peças, sendo 1 P, 2 M's e 1 G. Então, o total desse risco deu 32 peças, né? Cada peça de sutiã com suas partes cortadas e encaixadas dentro do risco. Então, depois que eu risquei, né, que eu tenho a dimensão da minha folha de tecido, né, eu vou pesar uma folha de tecido necessária depois de festado. No exemplo acima, imaginamos que uma folha tenha dado 1,5 kg, ok? Vamos para o terceiro passo. Pesar uma peça de cada referência individualmente. Então, eu vou pegar as partes que compõem um sutiã, né? Lado esquerdo, lado direito, a barra e tudo mais. Eu vou pegar essas partes que compõem um sutiã e vou pesar. Não é uma balança, é bom usar aquelas balanças de precisão que pesem em gramas, né? Nesse caso, talvez a gente precise de 2 balanças, uma balança para pesar gramas e outra balança para pesar os quilos, né? Balança até 3 kg, balança até 1 kg que pesa as gramas. Então eu vou pesar todas as partes que compõem um sutiã, né? Todas as partes que compõem uma calcinha, o sutiã A2, a calcinha A2 e o maiô A3. Nesse exemplo aqui, o sutiã A1 ele pesou 30 gramas ou 0,03 quilos. A calcinha A1, 20 gramas, o sutiã A2, 35 gramas, a calcinha A2, 25 gramas, o maiô A3, 120 gramas. Então você vê que cada uma tem um peso diferente da outra, né? Então, até já deixando claro aqui que seria injusto cobrar preços iguais, já que tem consumos de tecido diferentes. Então, vamos lá. Multiplicar a quantidade de peças de cada referência pelo seu peso individual e totalizar. Por exemplo, o sutiã A1, que deu 6 partes no risco,
eu multiplico por 30 gramas, que foi seu peso, eu vou encontrar 180 gramas. Calcinha 1, 6 partes no risco, vezes o peso de 20 gramas, deu 120 gramas o total, né, de uma folha do consumo para a calcinha 1. Mesmo raciocínio, calcinha 2, 8 vezes 35, sutiã 2, perdão, calcinha 2, 8 vezes 25, deu 200 gramas, e o maiô, 4 peças vezes 120 gramas por peça, então deu um consumo de 480 gramas. Você vê que se eu pesar só as partes aproveitadas do tecido, ele deu um consumo de 1,260 kg. Quer dizer, 240 gramas seria desperdício, já que nossa folha deu 1,5 kg. Vamos adiante, né? Achar a proporção de consumo de cada referência referente a uma folha de risco. No exemplo, o total deu 1 kg e 260 gramas. 180 gramas do total representa 14%. 120 gramas do total utilizado representa 9%. 280 gramas do total utilizado, 22%. E por aí em diante. Alan, mas para que isso? Então, a gente encontrou aqui uma proporção dos 100%. Só que a gente não usou só 1,2 kg. Se a gente for manter essa proporção no 1,5 kg, a gente vai encontrar um outro valor. Vamos lá. Multiplicar a proporção encontrada pelo valor de consumo do tecido total. No nosso exemplo acima, usamos 1,5 kg de tecido que custou R$60. Quer dizer que uma folha nos custou R$90. 1,5 kg. 1,5 kg vezes 60, R$90. Então vamos lá. No sutiã, 14% do consumo da folha de R$90 nos dá R$12. 9,52% do consumo de uma folha de R$90 nos deu R$8,57. Ok? Sutiã a 2, calcinha a 2, maiô a 3. Então, 38% do tecido utilizado de uma folha de R$90 nos representa R$34,29. E agora a gente vai para o último passo. Você vê que totalizando aqui, né, somando tudo isso aqui, dá os R$90, então não sobrou nada, 100% de consumo. Então vamos lá. Dividir o valor do consumo encontrado, esse valor aqui, pela quantidade que foi cortada. Então vamos lá. O consumo do sutiã 1 deu R$12,86. Dividido por 6 peças, o valor unitário encontrado fica R$2,14. Mesma coisa para a calcinha 1. R$8,57 que é o consumo, né, a proporção encontrada aqui. R$8,57 dividido por 6 peças dá R$1,43. Sutiã 2, 20 dividido por 8, R$2,50. Calcinha 2, 14,29 dividido por 8, R$1,79. Maiô 3, 34,29 dividido por 4, 8,57. Vocês percebam que se eu fosse pegar simplesmente a folha de 90 e dividir por R$32, eu ia dar um valor de R$2,81 por peça, o que não era justo, claro, óbvio. Né? A gente tem um sutiã que custou R$2,14, o outro sutiã custou R$2,50, né? Uma calcinha R$1,43, a outra calcinha R$1,79, então você vê preços bem diferentes. O maiô R$8,57. Então nós percebemos aqui que há diferentes preços, diferentes consumos e, consequentemente, diferentes preços de venda. Se você observar, algumas empresas, o que elas trabalham? Elas dividem o mesmo tecido pelo sutiã e pela calcinha. Mas olha só, se você observar só esse modelo aqui, o sutiã A1 ele tem um custo de tecido 50% maior praticamente do que a calcinha A1. Né? Se você aumentar 50%, aumentaria mais 72 centavos. Então daria um valor aqui aproximado de 2,14, né? 72 centavos daria 2,15, né? A gente está aqui com 2,14. Então, qual é a vantagem disso aqui? A vantagem, primeiro, se você vende o conjunto, então não faz tanta diferença, vai fazer diferença de um conjunto para outro preço, concorda? Então esse conjunto aqui sairia aproximadamente, vamos lá, 7,57, 3,57. Esse aqui já sairia 4,29, né? Então se eu cobrar o mesmo preço, eu estaria sendo injusto em algum canto, né? Então, se eu cobrar aqui cada preço ideal, eu estou sendo justo e eu ganho competitividade, né? Eu vou poder cobrar uma calcinha mais barata, vou poder cobrar um sutiã mais barato. E a outra vantagem é que eu posso saber até onde eu posso dar um desconto. Então, se eu vendo no atacado, a questão de negociação, descontos, um representante, o percentual que é dado por um representante de pronta entrega, casos assim.
eles são muito importantes você saber até onde você pode chegar, né, gente? Então eu espero que eu tenha ajudado. Como eu falei, quem quiser baixar esse arquivo tem no nosso site, né? E aí você pode ter ele aí gravado para você fazer sua experiência dentro da sua empresa. Tá ok? Bem, pessoal, espero que tenha tido valor para vocês esse vídeo, tenha ajudado vocês de alguma forma. E então, até a próxima. Um forte abraço.